Beleza, já mandei o link lá. Então, continuando aí, ó. Então, quando eu tenho essa representação, eu determino essa área, né, como sendo esse retângulo polar, com esses limites aí de raio de θ, e aí tudo parte, né, da integral a partir desse desenho aí. Só acertando o pessoal entrando aqui. Então, continuando aí. Basicamente, a gente viu lá no comecinho que quando a gente faz a integral de uma área, essa integral dessa área se transforma num volume, não é isso? É como se fosse, vamos dizer assim, cada área é como se fosse uma folha de papel. Na hora que eu junto várias folhas de papéis, eu tenho um volume. Várias folhas de papel, eu tenho um volume. Então, basicamente, a coordenada não, a integral de uma área em coordenadas polares, ela fica definida com esse formato aqui embaixo, né? O AB é o valor do raio, o alfa beta é o valor do ângulo, e a derivada da área aqui, a área é formada geralmente por duas variáveis, né? Por duas direções, que a gente vai ver como é que ela vai virar aí. Pegando de novo aqui por um outro conceito de área, aqui tem um detalhezinho muito importante, que é o seguinte. Se vocês observarem esse cone aqui, ó, esse triângulo, esse cone que forma aqui, o que que acontece? Quanto mais eu afasto do centro da minha coordenada polar, mais a minha área aumenta. Só que qual que é o perigo aqui? Ó? A diferença, qual que é a diferença do raio desse DA2 daqui para cá? Quando você considerar que cada linha aqui dá 1, só mudar de cor aqui. Ó. Se eu considerar que aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. A diferença de 3 para 2 dá 1. E nessa outra área aqui da direita, se a gente considerar a diferença do raio, também vai dar 1. Porque aqui é 1 e aqui é 2. Só que pela figura aí é nitidamente claro que a área 2 ela é maior do que a área 1. Então, a gente não pode simplesmente pegar uma integral e colocar lá assim o limite de 2 a 3 ou de 3 a 1 e fazer a integral. A gente tem que fazer uma adaptação dessa área, uma aproximação dessa área, porque a gente vê que só a diferença de um raio para o outro ali, se for 1 para 2 dá uma área, se for 2 para 3 dá uma área maior. Então, lá nas coordenadas cartesianas, a nossa área era representada por dx de dy, não era isso? Que era retangular. Então, era como se fosse base vezes altura. No caso das coordenadas polares, a área, que está representado aqui, ó, ela é representada por r d de θ d de r. Então, r d de θ d de r é uma aproximação desse pedaço dessa área que permite a gente fazer essa compensação, né, de que quanto mais afastado eu tiver a minha área do centro do círculo, mais ela vai ser compensada, porque aqui eu tenho um R multiplicando, né? É R, D de θ, D de R. Então, esse R multiplicando aqui, ele compensa as coisas. Deixa eu só aceitar mais um entrando aqui.
Beleza. Então aqui, ó, isso que a gente fez aqui é uma aproximação. Exatamente não dá isso, mas também não tem necessidade de ser perfeitamente igual, porque lembra que o limite aqui lá do comecinho da derivada era tendendo a zero, então, ou seja, o limite aqui ele fica muito, muito restrito e não tem problema ser uma aproximação. É exato? Não, mas a aproximação é suficientemente boa para a gente continuar. Que é o caso que nós percebemos aqui, ó. O d de θ e o RD de θ, que é essa aproximação aqui, ó, é o valor do raio vezes a derivada do ângulo, não é isso? Então, por isso tem aquela compensação. Aqui eu tenho a derivada do próprio raio, sozinho. Então, multiplicando isso aqui, a gente tem aquela aproximação como se fosse um retângulo, certo? Pegando aí do ponto de vista mais prático, quando a gente trabalha aqui com simetria, a ideia fica bem mais fácil porque eu calculo a metade vamos supor, a metade de uma circunferência e depois eu só multiplico o valor por 2. E aí eu consigo achar, né, se for metade da circunferência, só metade, se for ela inteira, eu só vou multiplicar por 2. E isso, depois que a gente definiu o que eu estou grifando aqui, ó, os limites de integração da região polar. Tá? Geralmente o exercício ele dá esses limites para a gente porque ele sabe do que ele quer calcular. Tá? Mas lembra que a área é definida como R dθ de dr. Então vamos pegar isso tudo que eu falei aqui agora, vamos colocar nas coordenadas polares e vamos tentar depois aqui fazer um exemplo para a gente ver como é que isso funciona. Então, de maneira bem geral, eu tenho uma função, ela é contínua em um retângulo polar, não é isso? Em coordenadas polares. O meu raio vai de 0 a determinado valor, né? 0 é menor ou igual a A, que é menor ou igual a R, que é menor ou igual a B. E o alfa vai, desculpe, o θ vai de alfa a beta. E aqui eu tenho uma outra função, né, que 0 é menor ou igual que beta menos A, que é menor ou igual a 2π, né, que é uma função que delimita para a gente não ficar fazendo contas repetidas. Mas não preocupa que a gente vai desmistificar isso aí. Então, lá em coordenadas retangulares, seria uma função fazendo a integral dupla pela região, esse R grandão aqui é a região, da área, me daria o volume. Nas coordenadas polares, o que essa integral zona dupla vira aqui? Ela vira uma função. O que é x? X é R cosseno de θ. O que é y? Y é R seno de θ. E o que é o dA aqui na equação da esquerda? É R dr de dθ, né, que é a definição aí da área para coordenadas polares. Como eu tenho duas variáveis, R e θ, os meus limites ficam de A a B e de alfa a beta para o ângulo, né, para o ângulo θ. Está entendido até aqui? Podemos ir para o exemplo ou tem alguma pergunta? Vamos continuar. Pegando o exemplo aí agora, vamos bem com calma aqui. Ó. A gente pegou uma função que ela está nas coordenadas polares. Não é isso? X ao quadrado, y ao quadrado. Não está nas coordenadas polares? Não. Elas estão nas coordenadas, ela está nas coordenadas retangulares. Então, dada a função lá, ó, f de x e y, nas coordenadas retangulares, polares, é r θ.
9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Calcule o volume abaixo da função indicada e acima da região descrita por r de θ, com raio de 1 a 2 e o θ de 0 a π sobre 3, que dá 60 graus. Então, no conceito geral da definição dessa área, aqui eu tenho a minha forma de representação, aqui eu tenho a minha função. Teoricamente, eu jogo essa função aqui dentro da integral dupla para ter o cálculo do volume. Só que eu sei que quando eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado, tem alguma coisa de circunferência na história aí. O que eu posso fazer então? Converter para coordenadas polares. O x é r cosseno de θ, o y é r seno de θ, o 9 é 9, o x ao quadrado é r cosseno ao quadrado, é r cosseno de θ ao quadrado, e o y é r seno de θ ao quadrado. E aí aqui no final ele deu um pulo, que é o seguinte. Vou só explicar isso aqui, que isso é importante, às vezes dar uma prestada de atenção nisso aqui. Ó. Aqui eu tenho uma relação, que é uma relação trigonométrica, que eu consigo simplificar fazendo o seguinte. Vou colocar o R em evidência. Vou colocar o R ao quadrado em evidência, né? R ao quadrado em evidência. Aqui vai ficar cosseno de θ mais seno de θ. Vou colocar menos R ao quadrado só para já adiantar o sinal. Só que está tudo ao quadrado, então, ou seja, vai ser cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Qual que é a relação trigonométrica que existe em seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Alguém lembra? Ninguém? A relação mais importante trigonométrica que existe é 1? Isso, é 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer ângulo, desde que seja o mesmo em um e outro, é igual a 1. Então, ou seja, esse parêntese todo ele virou 1, sobrou só o menos r ao quadrado do lado de fora e o 9 que tinha antes. Então, aí chegou nessa equação aqui, beleza? Isso é coisa que vocês estudam lá em geometria, eu acho, né? Álgebra linear, geometria, analítica, alguma coisa assim. Não lembro em qual das duas. Mas é importante porque essas deduções são básicas e aí por isso que eu detalhei um pouquinho mais aqui. Hoje não vai ter jeito de a gente fazer nada no papel aqui, porque eu já comentei no começo da aula, vou só comentar de novo aí que nós começamos atrasados. Eu tô na faculdade aqui, vim arrumar algumas coisas práticas, que algumas turmas vão ter algumas aulas práticas aqui para liberar o diploma deles. E aí eu agarrei demais aqui. Então hoje eu não tenho como nem montar o celular aqui. Quando a gente pega essa equação aqui, ó, já em coordenada polar, o que é isso aqui? Isso aqui eu estou mostrando que a minha função 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ela é igual a 9 menos r ao quadrado em coordenadas polares, certo? Então é dela que eu tenho que partir a integral. Como a integral é uma integral dupla, né, da superfície para calcular o volume, meu 9r ao quadrado está aqui fazendo a integral. A minha definição de área está aqui, r dr de dθ. Meu limite de raio de ângulo está aqui. Então, daqui para frente é só correr para o abraço. Só tem um detalhezinho aqui. Só aceitar alguém entrando.
Só lembrando que eu já coloquei a aula lá no YouTube também, viu? Coloquei, acho que ontem. Seguindo a ideia direto aí, então, esse R que está multiplicando dr dθ aqui, ó, a galera atropela ele aqui, esquece ele aqui, ó, e ele tem que multiplicar com o que eu estou integrando, tá vendo? Ó? Que aí vai ficar 9 vezes R vai dar 9R, e R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Beleza? Aí vai ficar aqui só dr de dθ. Acompanhar isso aí? Sim. É só o R, então, que vai multiplicar aí, né, com eles, né? Isso. Então, seguindo o raciocínio aí, muito cuidado com esse R, que a galera vem, integra só o 9 menos R ao quadrado aqui e erra, beleza? Do jeito que a gente viu aí, que a gente resolve as integrais duplas, a gente pega a primeira variável interna, resolve sozinho ela, não é isso? A outra variável se torna constante, nesse caso aqui ele nem vai ser, nem vai aparecer, porque não tem θ na função. Então, vai ser o que está escrito aqui nesse parênteses embaixo, ó. Integral de 9R menos R ao cubo de dr com limite de 1 a 2. Então, vamos só fazer aqui, ó. Isso aqui vão virar duas integrais, não é isso? Porque é subtração. Então, a integral de 9R, o que eu tenho que derivar para dar 9R? O 9 sai multiplicando, fica só R. Integral de R é R ao quadrado dividido por 2. Está aqui, ó. Menos agora aqui o R ao cubo. A integral de R ao cubo é R à quarta dividido por 4, não é isso? Com os limites aqui de 1 a 2, ó. Nenhuma novidade para a gente. Tudo a mesma coisa. Aí um grande detalhe aqui também que a galera costuma esquecer é que vai, integra e esquece de substituir os limites. Aí vem integrando em cima aqui e erra. Então tem que substituir os limites. Então o primeiro aqui vai ficar 2, né? Então vai dar 9. Pulou aqui. Deixa eu ver se vai dar esse valor aqui mesmo. Que parece que já simplificou direto. Vou tentar espremer um pouquinho aqui, ó. Vai dar 9 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2, menos 2 à quarta, dividido por 4. Esse é o primeiro limite. Então, 2 ao quadrado aqui, ó, dá 4. Então, dá 9 vezes 4, 36, dá 18. Tá certinho o primeiro aqui. Depois aqui, 2 à quarta, dá 16. 16 por 4 dá menos 4. Que deu esse, por isso que eu confundi, ele colocou fora de ordem, por isso que eu quis conferir aqui, mas parece que está certo. E substituindo agora o 1, vai dar 9 vezes 1 ao quadrado, vai dar 9 dividido por 2, menos 1 quarto. Só que aí isso é menos parêntese, então vai dar menos 9 ao quadrado e mais 1 quarto. Beleza, certinho. Achei que tivesse errado aqui, mas é só porque ele escreveu fora de ordem. Aí juntando tudo aqui, eu vou ter a integral de 39 sobre 4, integrando em relação a θ, de 0 a 3. Aí o 39 sobre 4 é uma constante, passa, né, sai da integral multiplicando. Agora vai uma pergunta aí. Responder errado, a gente volta aí na primeira aula semestre que vem. Não preocupa não. Qual que é a integral de dθ de 0 a π sobre 3?
facilitar a pergunta. Qual que é a integral de dx? Professor, seria dθ? Não, seria sem o d, seria só θ. Isso, θ mesmo. Qual que é a integral de dx? X. Isso. Então, se a integral de dx é x, a integral de dθ é θ. Compreendido aí? Então, já que eu sei que a integral de 39 sobre 4 dθ, o 39 sobre 4 ele passa multiplicando. Deixa eu só apagar aqui. Vai ser 39 sobre 4 da integral de dθ. Então, isso vai dar 39 sobre 4 vezes θ, com limite de 0 a π sobre 3. Então, na hora que eu substituir o θ aqui com π sobre 3, vai ficar 39 dividido por 3 vai dar 13. O 4 vai ficar embaixo, não simplifica. Então, vai dar realmente aqui 13π sobre 4 unidades de volume. O ideal seria que a gente estivesse fazendo isso no papel. Mas deu para compreender o desenvolvimento aí? Viu que não tem nada de novo? Sim. Então, assim, o que a gente está fazendo agora é só colocando uns pontinhos, assim, como se fosse as utilidades, né, das integrais. Vamos para mais uma aqui, ó. Calcule o volume do sólido limitado por baixo do disco de raio 3, com centro na origem e por cima do plano fxy igual a 10 menos x. Utilize as coordenadas polares. Então, o mesmo conceito da integral dupla de volume. Os limites aqui, o raio é de 0 a 3, porque ele falou que ele está centrado, né, com centro na origem. E é um disco. Se é um disco, o θ varia de 0 a 2π, que é um disco completo. E a função que limita é 10 menos x. Só que essa função de 10 menos x está em coordenada cartesiana. Eu quero coordenada polar. Então, x é r cosseno de θ, r seno de θ, 10 é 10 e o x é r cosseno de θ. Só fazer essa substituição. Na hora que eu faço essa substituição, eu vou jogar dentro da integral dupla o 10 r cosseno de θ vezes o r dr de dθ no lugar do dA. Vou multiplicar o r lá dentro, vai ficar 10r menos r ao quadrado cosseno de θ dr de dθ. E aí eu vou resolver a integral interna primeiro, em relação agora a dr, agora aparece o θ lá dentro, tá vendo? Aí eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Quando aparece o θ e eu estou derivando em relação ao raio, o que eu considero o θ? Fala assim para eu dormir tranquilo, uma constante. Isso. Na hora que eu fizer a integral aqui, vai dividir em duas integrais, não é isso? Integral de dr, depois integral de r ao quadrado cosseno de θ. Aqui acho que deu uns pulos aqui. Ele só não colocou o limite no 5r ao quadrado. Tá, vou fazer passo a passo aqui. Vou fazer passo a passo? Não, vocês vão me falando aí. Qual que é a integral de 10r? R ao quadrado dividido por 2. Isso. Na hora que eu simplifico 10 com 2 aqui, dá o 5r ao quadrado, não é isso? E agora, a integral de r ao quadrado cosseno de θ. Aqui a gente teria que usar aquela regrinha da cadeia, não é isso? Derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar. Depois o primeiro sem derivar, derivando o segundo.
O segundo é um cosseno de θ, só que θ é constante. Qual que é a derivada de uma constante? Zero. Então vai ficar zero vezes qualquer coisa. Então, ou seja, vai ser só a integral do primeiro vezes o segundo como se fosse uma constante. Beleza? Isso aqui, se for desenvolvendo, também sai. Tem gente que passa batido nisso aqui, acerta sem querer, né? Acerta errando, mas tem que lembrar da regrinha da cadeia ali. Então, qual que é a integral de r ao quadrado cosseno de θ? O cosseno de θ ele vai virar uma constante. Então, basicamente como se ele saísse multiplicando o r ao quadrado. Então, vai ficar cosseno de θ integral de r ao quadrado. E integral de r ao quadrado vai ser quanto? R ao cubo sobre 3 vezes o cosseno de θ. Não é isso? Então aqui a gente já tem a integral interna do meu volume. Na hora que eu substituir aqui os limites de 0 a 3, vai ficar 45 menos 9 cosseno de θ. Isso aqui eu não vou desenvolver agora. E aí eu vou jogar esse valor agora na integral de fora, né? Na integral agora em relação a θ. Então aqui vai ficar 45. Vou desenhar ela mais desmembrada aqui, ó. 45 integral de dθ menos 9 integral de cosseno de θ dθ. Então vai dar 45 θ menos 9 integral de cosseno é quanto? É o quê? Derivada de seno é cosseno. Integral de cosseno é o quê? Menos seno? Não, cuidado que isso é um detalhezinho que nós já comentamos aí numa aula passada. A derivada. Integral de cosseno é seno? Isso. A derivada de seno é cosseno. Então, a integral de cosseno é seno. Então, vai dar seno de θ. Quando eu colocar o limite aqui de 0 a 2π, o que vai acontecer com esse seno de θ? Quanto que vale o seno de 0? É 1, professor? Não, seno de 0. 0 está aqui. O eixo do seno está aqui em cima. É zero, não? É 0. E o seno de 2π? Dois π não é a mesma coisa que 0 graus? Não é 360? Sim. Então, quanto que vale o seno dele? 0 também, né? 0 também. Então, ou seja, na hora que eu fizer 9 seno de θ aqui, vai dar tudo 0. Vai sobrar só o 45π. O meu θ varia de 0 a 2π, vai dar 45 vezes 0, vai dar 0. Então, vai continuar só 45 vezes 2π, que vai dar os 90π, unidade de volume aqui que está dando a resposta. Basicamente essa sequência. Sugiro que vocês desenvolvam isso aí no papel, né? Ver eu fazendo aqui parece fácil, mas dá essas travadinhas dessas contas aí. Isso aqui vocês vão usar como ferramentas aí em outras disciplinas, mas vai
está aplicado em algum conceito que, querendo ou não, vocês vão precisar dessas regrinhas aí para aplicar, resolver um exercício. E da mesma forma que tem aquela do seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, essas partezinhas aqui desse algebrismo tem que tomar cuidado, tá? Que isso aí sempre pega a galera aí. Então, voltando aqui lá para o conceito prático, o que acontece? Não vou ler a historinha de novo. A gente tem lá o reator, não é isso? Aqui dentro tem os tubos. A gente quer saber essa casca de fora aqui, o volume que ela representa. E aí, como a gente sabe que é uma circunferência, ela segue esse padrão aqui. Só que esse padrão, no x eu posso trocar por r cosseno de θ. Então eu vou nessa outra segunda equação aqui, que ela vai ajudar aí a resolver a integral, porque fica bem mais simples. Então, seguindo aí um aspecto um pouco mais de passo a passo mesmo, olha o que acontece, ó. Vamos dar uma lida aqui no segundo passo. Ó. Integrar a função utilizando os conceitos de integrais de coordenadas polares, observando na figura 4.19 que o ângulo varia de 0 a π e o raio varia de 0 a 3 metros. Ou seja, eu estou... de outra cor aqui. Eu estou pegando aqui, ó, o interior, né? Estou fazendo só a metade aqui, ó, de 0 a π, 0 a 180, com raio variando aqui de 0 a 3, então, ou seja, o que tiver aqui no meio. Eu percebi que a minha função, ela é r ao quadrado menos r cosseno de θ, e a área é r dr de θ, a mesma coisa. Então, essa aplicação direta aí, aí nesse caso aqui tem que tomar cuidado para não multiplicar o r lá dentro, porque você não pode multiplicar o r dentro da raiz, não é isso? Isso aqui também costuma dar uma rasteirinha na galera aí. Mas você consegue dar uma melhorada no r cosseno de θ ao quadrado. Aqui ele deu uma resolvidinha aqui na potência, ó. Opa, só até aqui. Pôs o r em evidência e ficou 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Você consegue perceber alguma coisa que a gente consegue substituir nesse 1 menos cosseno ao quadrado de θ? Alguém consegue falar? Vou dar uma dica aqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, não é isso? Foi a primeira regrinha que a gente viu. Se eu escrever 1 menos cosseno ao quadrado de θ, fica igual a quanto? Fala para mim. Seno ao quadrado? Seno ao quadrado. Por causa, de novo, dessa regrinha, tá vendo? Ela é muito importante. Ela ajuda muito a gente a sair de umas enrascadas aí de integral. Então, eu consigo trocar o parêntese de 1 menos cosseno ao quadrado de θ por seno de θ e ainda consigo aproveitar
que o r ao quadrado, como ele está ao quadrado e está tirando a raiz, ele consegue sair sendo aqui o r, beleza? Fora da raiz. E vai ficar dentro da raiz só o seno ao quadrado de θ, com r dr de dθ. E aí a gente segue diante de uma integral comum. O seno ao quadrado de θ dá para eu cortar? Dá também, porque ele está seno ao quadrado e seno à raiz. Então vai ficar r seno de θ, r dr de dθ, olha lá. Então, se eu não soubesse esse macetinho aqui, ó, e eu ia embolar nessa integral, que eu ia ficar 3 dias aqui e não iria resolver. Então, eu troquei, né, troquei por essa relação número 1 aí das funções trigonométricas. Aqui eu multipliquei com r agora, porque já está fora da raiz, então aqui vai ficar ó, r ao quadrado seno de θ dr de dθ. E agora aqui eu já consigo desenvolver a integral dupla bem tranquilona. Por quê? Na hora que eu resolver primeiro aqui em relação a r, o seno ao quadrado é constante. Ó, o seno ao quadrado não, seno de θ. E o r ao quadrado vai ficar r ao cubo sobre 3. Então vai ficar r ao cubo sobre 3 vezes seno de θ dθ. Concordam? Sim ou não? Sim. Na hora que eu substituir os limites, vai ficar 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo dá 27, dividido por 3 dá 9. Né? Pegando só a constante aqui, ó, vai resultar no 9. Vezes o seno de θ dθ, que a gente já viu que é constante. Depois eu vou integrar pela outra variável, que eu já estou seguindo aqui embaixo. Aí, nesse caso, o 9 vai ser constante. A integral de seno θ, aí agora toma cuidado. Qual que é a integral de seno θ? Vamos de novo. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Então, significa que a integral de menos seno é cosseno e a integral de cosseno é seno. Se eu quero a integral de seno positivo, qual que é o sinal? Negativo. Negativo. Então, vai ser menos cosseno. Então, a constante vai ser o quê? Menos cosseno, aí que ele só jogou para frente do 9, mas vai ficar menos 9 cosseno de θ. Aí aqui o cosseno de 0 vai valer 1, não é isso? E o cosseno de π vai valer menos 1. Então, trocando aqui os limites, vai ficar 1 positivo, menos 1 vezes o sinal do menos 9 vai ficar mais 9, e menos o menos da diferença dos limites, menos menos o sinal, né, que acompanha o 9 dentro, vai dar positivo também e vai chegar em 18 metros cúbicos. Só que isso nós estamos variando de 0 a π. Se eu quiser fazer tudo, né, fazer a circunferência completa, eu tenho que multiplicar por 2, né, porque ela é simétrica. Beleza? Então, o finalzinho aqui é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta? Ô, professor. Ô, Fabrício. Pode perguntar. No caso aí, se eu quiser saber a circunferência inteira, se eu, em vez do raio, eu colocar o diâmetro, dá erro? Dá, porque você está saindo do conceito de coordenada polar. Coordenada polar trabalha com raio, não trabalha com diâmetro. Então eu tenho que multiplicar somente no final, então. Só no final. Por isso que ele fala okay. para trabalhar com simetria. Ok. E seria uma outra saída
trabalhar de 0 a 2π, só que você vai zerar a integral, porque é o mesmo ponto. Então a integral de um ponto nele mesmo é 0. Aí no final ela daria 0, não daria certo, entendeu? Não, entendi. Por isso que a gente trabalha com a simetria. Vamos para mais um aqui para a gente ver. Vamos dar uma lida. Deixa eu só ver as horas aqui. Beleza. Vamos lá. Um monumento será construído no centro de uma grande cidade. Para dar início a esse projeto é necessário saber qual o volume ocupado pela construção. O projetista que está encarregado dessa construção relatou que esse sólido está sendo projetado acima do plano XY e, portanto, pode ser representado pela equação x² mais y² igual a 9. Aí sendo a região limitada com raio de 0 a 3 e o θ de 0 a 2π. Como é possível calcular o volume de concreto utilizado? Então, a primeira coisa é converter a equação em coordenada retangular para coordenada polar. Então, eu vou trocar o x² por r cosseno ao quadrado, o y por r seno ao quadrado, e o Deixa eu só fazer de outra cor aqui. E o conjunto aqui desse r cosseno θ menos r seno θ tudo ao quadrado relembra de novo aquela situação lá da regra trigonométrica, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, não é isso? Então aqui fica 1, sobra só o r ao quadrado, que foi o que a gente já fez lá no outro exemplo, e nem vou repetir essa explicação não. Vou fazer a mesma coisa, faço a integral dessa equação em coordenada polar, vezes r dr de dθ, depois que eu fiz isso, eu vou só multiplicar o r, que é o que está aqui agora. Depois que eu fiz isso, eu vou integrar em relação a r, a integral de dentro. Vou desenvolver e vou substituir os valores com os limites. Então vai ficar igual está aqui. Depois que eu fizer isso, integro de novo com a integral que sobrou, substituo os limites e chego na resposta. Ou seja, eu não vou, agora não faz muito sentido mais eu ficar desenvolvendo esses cálculos, né? Isso aqui é o basicão que nós estamos vendo aí quase que desde a primeira aula. Quem tiver dificuldade nisso, é bom sentar aí umas 2, 3 horas e tentar desenvolver essas integrais, porque aqui a gente está só pegando a regrinha, tá? Tem inclusive um faça você mesmo aí, não precisa me entregar, mas se vocês quiserem uns fazer, trocar as ideias lá no grupo, pode ser feito. Tem aqui também alguns exercícios para dar uma treinada, mesma coisa lá, a função, coordenada retangular, o limite que define aí a região, utilizando as coordenadas polares, faz a integral dupla e resolve. Tem aqui a equação, já coloquei aqui com gabarito. A segunda aqui, né, depois de ter feito a primeira integral, e o resultado. Então, ou seja, é para dar uma treinada aí. Se tiver alguma dúvida, no final da aula hoje eu posso até tirar alguma dúvida disso aqui, mas nós temos que ver mais uma sessão hoje ainda. Talvez a gente até acabe um pouco mais cedo, mesmo a gente tendo começado tarde, porque a ideia hoje realmente era acabar mais cedo, que eu tinha que fazer o que eu vim fazer aqui no Pitágoras hoje, mas eu cheguei mais cedo e quis fazer antes da aula. E o assunto aqui agora também é mais esses pontinhos especiais aí das integrais que a gente está vendo. Essa aqui agora também, ó, é uma integral dupla, dr de dθ, o r já está multiplicado aqui, não tem muito segredo. Tem o gabarito aqui também, não está desenvolvido passo a passo, mas basicamente é desenvolver duas integrais separadamente e no final você junta as duas. O terceiro exercício
ele é um pouquinho mais complicado. Ele aqui não está no detalhe, não. Porque ele tem o cosseno de 2θ, e aí essa integral de cosseno de 2θ, vocês lembram como é que faz? Esse que é o detalhe aqui. Se alguém tiver a tabelinha aí, ó, quanto que é o cosseno de nθ? Integral, né? Então dê uma olhada na tabelinha, se quiser olhar a tabela de derivada também ajuda. Mas tem um jeito certo de integrar isso aqui. Então isso aqui é só para estudar mesmo, né, para fazer e treinar. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Acha que consegue desenvolver isso aí sem problema? Então ninguém falou nada. Estamos tranquilo. Professor, você falou do cosseno de nθ. O cosseno de nθ seria a mesma coisa do cosseno de nx? Ah, sim, pode ser. Na tabela pode estar cosseno de nx. Não, beleza. Você já está com ela aí? Sim, é por isso que eu estou perguntando se era a mesma coisa. Tá, então já vamos passar a cola para a galera aí. O que está aí? Menos 1 sobre n seno de nx. Isso. Vou colocar nθ aqui só porque está θ. Tabelinha de integral, né? Porque se fosse derivada, seria a derivada de nθ. Na verdade, seria n, menos n seno de nθ. Seria invertido aqui. Então, essa Ô, aqui. Oi. no caso aí esse N aí seria o 2 aqui que está dentro do parênteses aqui junto com o θ? Isso, estamos explicando o θ. Ah, não, beleza. Mais alguma pergunta? Então, vou fechar esse slide aqui e vamos para a próxima. A gente deve acabar cedo hoje, que eu tinha programado para ser mais rápido hoje. Só voltar na outra. Compartilhou não, né? Vocês estão vendo só o PowerPoint, né? Agora não está vendo Sim, nada. só PowerPoint. Entendi o que ele arrumou aqui. O tablet desligou aqui e voltou tudo. Pera. Não estou trocando a apresentação. Continuam vendo só o PowerPoint. Sim. Vou fechar tudo aqui e abrir de novo. Então,
possível que eu vou ter que sair da reunião para entrar de novo para atualizar a tela aqui. Vamos ver se agora vai. Não foi, eu vou tentar compartilhar a tela direto aqui. Agora foi, né? Sim. Então é o seguinte, esse finalzinho aqui agora, ele também é um pouquinho mais rápido. Basicamente a gente vai ver algumas aplicações específicas. Então esse aqui, por ele ser um pouquinho mais chatinho, tem um pouquinho mais de regrinha, nós vamos com mais calma. O outro era só repetição mesmo de como resolver o conceito lá em coordenada polar, que era só uma junção de tudo que a gente viu. Mas aqui o negócio ele é um pouquinho mais delicado. Então vamos com calma aqui. Ó. A gente tem algumas relações, igual tem aquela relação lá do... Quando eu derivo o deslocamento, eu tenho a velocidade. Quando eu derivo a velocidade, eu tenho a aceleração. Existem umas outras funções que ajudam a gente a descobrir algumas coisas na engenharia. Uma delas são as funções de densidade, que permite a gente calcular a massa de um objeto. Outra coisa, por exemplo, que é o centro de massa, o centro de gravidade. E por enquanto é só. Existem outras aplicações para engenharia, né, que utilizam essas integrais, esse tipo de conceito que a gente estuda, mas aí na maior parte do curso de vocês a gente trabalha com essas e outras muito parecidas com essas que a gente viu. Então vou dar só uma lida aqui no cenário prático. Hoje talvez a gente nem faça intervalo, a gente deve acabar aí umas 9 horas a aula. Mas vamos tentar ir com calma nesse negócio aqui. Ó. Então, lendo aí, ó. Dentre as etapas do projeto de um reator tubular solicitado por uma grande multinacional, na qual você é o engenheiro químico responsável, já foram calculados a concentração ideal do produto de maior valor agregado perante a concentração do reagente limitante. Então a historinha aí é a mesma, né? E do comprimento do reator, o volume de fluido refrigerante necessário para controlar a temperatura da reação química envolvida nesse processo e o volume do casco do reator. Finalmente você chegou à última etapa do projeto e dentre as peças que constituem um reator tubular, as chicanas são fundamentais para o funcionamento de um reator tubular, pois aumenta a eficiência da troca térmica no interior do reator, melhorando o desempenho da reação química. Diversas chicanas são instaladas ao longo do comprimento de um reator tubular e sabe-se que o melhor local para a solda é sobre o seu centro de massa. O formato de uma chicana pode ser modelado como a região entre a parábola y igual a 4 menos x ao quadrado e a reta y igual a 0 em metros, considerando a densidade, aí a gente chama de deltinha ou delta de Dirac, como sendo 8 kg por metro quadrado. Então, qual será a massa total de uma chicana e qual a posição do seu centro de massa? Então, basicamente, esse aí é o conceito direto, né, da aplicação. Para a gente entender um pouquinho dessa função de densidade, a gente vai para um conceito que vai parecer muito bobo, mas primeiro é para entender, depois para a gente complicar um pouquinho. Se eu tenho vamos supor aqui, ó, pegando aqui, ó, por exemplo, suponha que desejamos encontrar a massa de um cabo de aço de 4 metros de comprimento. Somos informados de que ele possui uma densidade linear constante de 2 kg por metro. Para obter sua massa total, basta realizar a seguinte integral. Aí é o seguinte, você poderia falar assim, são 4 metros e 2 kg por metro, vai pesar 10 quilos. Sim, né? Mas e se eu tiver que resolver isso numa integral? Como que eu resolvo? Então, basicamente, a massa, né, vai ser o limite ali de 0 a 4, com a função de 2,5 derivando o comprimento que é x. Então, vai dar 2,5 x, com a integral de 0 a 4,
né? O 0 vai dar 0, então vai dar 4,5, vai dar 2,5 vezes 4, que vai dar 10, que é a continha que está feita ali. Você fala assim, era só ter multiplicado antes. Era, mas aqui é porque eu falei que a gente ia começar simples e aparecer besteira fazer integral aqui, mas só para a gente entender como que é feito no primeiro momento. Então, só continuando o que está escrito aí. Ó. Note que a densidade tem unidade em quilo por metro e na integral acima ela é multiplicada por uma distância com unidade metros. Assim, o cálculo resulta em uma massa dada em quilo. Você pode pensar que foi uma perda de tempo realizar uma integral para algo tão simples, pois para obter o resultado final bastaria multiplicar a densidade pelo comprimento do cabo. Só que o que acontece? Esse tipo de aplicação, para o que a gente fez agora para um cabo, ele funciona assim, com calculadora de padaria, né? Só que e se a gente tiver um cabo, por exemplo, a gente tem alguns cabos em elétrica, que ele começa com determinado material, com determinada espessura, depois ele volta, né, na outra ponta a ser como era no começo, no meio era diferente, ou seja, esse cabo ele é uma função de peso, ele não é linear e constante. Aí a gente precisa fazer com integral, aí não basta usar a calculadora de padaria para calcular o peso do cabo, por exemplo, né? Então, pegando mais ou menos nessa historinha que eu falei aí, ó, vou começar a ler aqui só para a gente entender as contas aí embaixo. Ó. Vamos supor um cabo que se torna cada vez mais espesso, de modo que sua densidade aumenta com relação à distância da origem. Sua densidade pode ser dada, por exemplo, com ΔX igual a 2,5 mais 0,2x, ou depender de outra função qualquer. No caso, a integral sempre resolverá nosso problema. Que aí agora eu posso fazer a integral de 0 a 4 da função da variação da densidade do material do cabo. Então aí a historinha já fica um pouco mais complicada, tá vendo? Ó? Aqui agora a calculadora de padaria não resolve tanto. Dá para resolver com a calculadora de padaria? Dá, né? Porque no final as continhas são simples. Mas no começo não dá. Então a gente faz a integral de 2,5 primeiro, dá 2,5x, que é o que está aqui. 0,2x, o 0,2 vai passar multiplicando para fora. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, então 0,2 vai ser dividido por 2, vai ficar 0,1, que é o que está aqui. Aí o x ao quadrado, né? Substituo os limites. Então aqui agora ele fez bem detalhadinho, né? E aí o cabo ele vai pesar 11,6 kg. Então é uma forma de calcular a massa de um objeto que tenha função de densidade que não é linear e que não é constante. Se for linear e constante, a gente pode multiplicar direto. Se não for, tem que usar esse tipo de aplicação direta aí. Deixa eu ver o que mais. Professor, Oi. só não entendi aquela integral de 0,1 ali, x ao quadrado, tem como você fazer ela detalhada, por gentileza? Tem. A de 2,5x aqui tá tranquilo, né? Então vou fazer essa integral aqui, ó. 0,2x. Não vou nem colocar o dx, não. Vai ficar 0,2 x ao quadrado sobre 2. Aí 0,2 dividido por 2 dá 0,1. Ah, não, beleza. É que eu viajei aqui agora. Isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos seguindo. Então só continuando lendo aí para a gente chegar na fórmula lá embaixo da massa. O uso de uma integral simples é possível por se tratar de um cabo, né? Porque o cabo, a dimensão que a gente considera dele é só linear. Entretanto, o que faríamos no caso de uma chapa retangular? A densidade dependeria da posição em duas direções e, portanto, teria que ser marcada por uma função de densidade superficial, que agora a densidade não é mais uma densidade em função de x igual lá em cima, é uma densidade em função de x e y, né? Que é uma chapa.
Então, dessa forma, a gente precisa de uma integral dupla, uma integral na direção x e outra na direção y. Né? E isso vai definir uma superfície para a gente, né? Onde a superfície S definirá os limites de integração da integral dupla. A densidade tem unidade de massa por unidade de área em quilo por metro quadrado. Beleza? Antes era só quilo por metro, porque a gente considerava só uma dimensão, que era o comprimento do cabo. Mas agora é quilo por metro quadrado. E aí dá uma chegada mais no que a gente tem visto aí. Ó. Então já vamos pegar direto um exemplo aí. Lendo aí com calma. Uma chapa retangular é obtida com uma composição especial de metais e sofre também variações em sua espessura, de modo que sua densidade superficial é dada pela função delta de x e y igual a 2 mais 10 cosseno de x mais 0,4xy. Calcule sua massa total, sabendo que ela está localizada no primeiro quadrante do plano cartesiano, com uma extremidade tocando sua origem e tem comprimento 1,6 metro ao longo do eixo x e 1,2 metros ao longo do eixo y. Então, esses dados eles são relativamente importantes. Deixa eu ver que alguém mandou mensagem no grupo aqui. Não sei, tá o Rafael aqui. Esqueci dele aqui. Então, essa última frase aqui, né, ela dá os limites para a gente. Ó. Está localizada no primeiro quadrante do plano cartesiano, ou seja, à direita em cima, com uma das extremidades tocando sua origem, que é aqui. Tem comprimento de 1,6 metros ao longo do eixo X, que é para cá, e 1,2 ao longo do Y. E é uma chapa retangular, então se ela é retangular, ela está assim, não é isso? Então, para a gente começar a entender aí. Continuando então, ó, dada a função densidade, podemos obter a massa total da chapa utilizando uma integral dupla, que aí vai ser a integral dupla da densidade pelos limites que o próprio enunciado do exercício me deu. Certo? Então, a função densidade aparece na integral e os limites do enunciado aparecem na integral. Então, como é que fica aqui? Ó? Opa, ficou meio doido o mouse aqui. Então, como é que fica aqui? Ó? A integral da função, qual variável eu coloquei primeiro aqui? dx. Então, o meu primeiro limite aqui tem que ser x. X varia de 0 a 1,6. Então, isso aqui vai ser minha primeira integral que eu vou resolver. E a segunda integral é dy. Ela varia de 0 a 1,2. Vou fazer primeiro a integral, né? Integral de 2. Vou falando aqui, se der alguma dúvida, vocês me perguntam. Aqui vão virar 3 integrais. Primeira integral de 2x, de 2dx, vai dar 2x. Depois a integral de 10 cosseno de x, vai ficar 10 seno de x, que está aqui também. Depois 0,4xy, y é constante, então vai dar 0,4y, x ao quadrado sobre 2, o 0,4 vai dividir por 2, vai ficar 0,2 yx ao quadrado. Conseguiu acompanhar aí? Então, na hora que eu pego essas expressões, toma muito cuidado, eu tenho que substituir aqui os limites, senão eu não consigo resolver. Então, substituindo lá, vai dar 2 vezes 1 vezes 10 seno de 1, mais 0,2, 1 ao quadrado.
Ó, fiz errado aqui, não é 1 não, é 1,6. O limite aqui é até 1,6. Tá errado aqui, ó. Então, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. Seno de 1,6 mais 2, 2,56 vezes y, que é uma constante. Então, vai aparecer só esse y na expressão, junto o que der para juntar aqui. E aí eu tenho essa função. E aí essa função ela vai agora para a integral de fora. Agora de 0 a 1,2, olha lá. Ó. Vou derivar agora em relação a y. 3,48 integral de dy, 3,48 dy. 0,51y vai dar 0,51y ao quadrado dividido por 2. 0,51 dividido por 2 vai dar 0,25 ou 0,255, né? Substituo depois os limites de 0 a 1,2. Então tem antes aqui, tem depois lá, vai dar uma chapa de 4,54 quilos. Perceberam que é só a repetição de tudo que a gente está falando? Vocês estão conseguindo me entender? Ou entender o assunto? Sim. Ô, Pedro, Oi. uma dúvida aqui. Esse 10 vezes seno de 1,6 vai dar quanto? A gente tem que fazer o seno de 1,6. Alguém faz aí, por favor, que eu compartilhei a tela aqui. Se eu fechar aqui, vai sumir o slide. O seno de 1,6 vai dar... Tá quase 1,5. Deixa eu ver aqui quanto que dá 1,6. Se alguém puder fazer aí para adiantar aqui, eu tenho que fazer no celular aqui. Só que o celular tá sem o... Vou mudar aqui para radianos aqui. Seno de 1,6 deu 0,99. Aí vezes 10. Não conseguiu fazer aí? Professor, Ô, professor, Oi. o meu seno aí eu seno- achei 0,027, ó. isso. Eu ia falar isso agora. Eu achei 0,02792. Tem que colocar em radiano, né? Pra dar esse valor. Se tu colocar em Não, mas aí radiano, não dá mesmo, você não. multiplica por 10, vai dar o 0,28 que deu na questão e a mais, velho. O meu deu 9,99. Tem que Mas ser em radianos? o resultado vai ficar errado. Em radiano dá 9,99. Multiplicando por 10. Pois é, o meu também deu 9,99. Mas aí não vai dar os 3,48, professor, na hora da soma aí. Esse seno aí, ele não é em radiano, não? Ó, É em radiano? em grau, não? Não. Então na hora da soma aqui não dá o 3,48, não? Peraí. Aqui nós estamos falando da... Aqui é retangular, né? Aqui o limite não é de 0 a 2π, não. Não, aqui você tem que fazer como graus mesmo. Boa pergunta aí. Deixa eu fazer aqui. Dá para graus aqui. Seno de 1,6 deu 0,28. Em DEG dá, professor. Em grau dá 0,27, 0,027. 0,028, né, arredondando. Vai dar 0,28 mais 3,2, dá os 3,48. Não, boa pergunta. Bem observado aí. Como eu não...
como eu estou falando aqui agora, que a gente estava tão viciado em trabalhar com as coordenadas polares que eu fiz direto aqui nos radianos. Mas aqui a chapa é retangular, tá vendo? E aí nesse caso a gente usa em graus mesmo. Então aqui dá 0,27. Tá certinho, bem observado aí. Beleza, valeu, professor. Falou. Alguém tem mais uma pergunta? Então vamos lá. Agora, o último assunto aí que nós vamos ver. Vocês querem fazer intervalo? Querem ir direto? Só falta esse assunto aqui que vocês querem fazer. Vamos direto, é. Então vamos direto que eu tenho que voltar para casa ainda. Ainda tem que juntar os negócios no laboratório lá. Então eu vou embora mais cedo. Uma das aplicações, digamos assim, mais especiais que a gente tem para as integrais duplas é para calcular o centro de massa. O cálculo do centro de massa, ele também é meio que direcional, né? Igual a gente fez o cálculo da chapa aí, a gente tinha, digamos, chapa no sentido X e chapa no sentido Y. Então a chapa, a gente encaixou ela num plano cartesiano aqui. O centro de massa, ele também tem que ser encaixado no plano cartesiano, porque você tem massa num sentido, né, como se fosse o comprimento, e tem massa na largura. E como o objeto, assim, se ele for um objeto totalmente simétrico, o centro de massa vai ser no meio. Mas e se ele não for simétrico? Se ele não for simétrico, você tem que calcular o local do centro de massa dele. E quando a gente faz esse cálculo do centro de massa de um objeto, a integral dupla ela é utilizada para calcular o ponto X do centro de massa e o ponto Y do centro de massa. Para calcular, a gente faz aqui a integral da região do objeto, né, em função da densidade, multiplicando o X, está vendo? Ó, pela derivada da área, que a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, dividido pela própria integral dupla, só que agora sem direção. É a densidade direto lá embaixo. O que eu estou fazendo com essa fórmula esquisita que eu estou mostrando para vocês? O X lá em cima, ele está calculando como se fosse um acúmulo de áreas no sentido X e dividindo pelo total embaixo, que dá uma média. Então estou fazendo como se fosse uma média de integral na direção X e outra média de integral na direção Y e na fórmula de baixo. Né? A mesma fórmula, só que uma aplicada para X e outra para Y. Então, quando eu faço a média em X e a média em Y, eu acho o meio do objeto mais o meio do centro de massa, porque o deltinha ali é densidade, não é isso? Então, aí a gente acaba tendo uma coisa muito importante para algumas aplicações de engenharia, tipo fazer o içamento de uma máquina, de um objeto, de um monumento, de uma construção que a gente às vezes quer escorar, na área elétrica algum tipo de estrutura de transmissão de movimento de motor. Então é uma aplicação bem específica, né, das integrais duplas, que no final das contas o que a gente quer encontrar aqui, né, no popular aí, a gente quer encontrar o ponto ou a posição de equilíbrio de um objeto. Então como é que a gente faz aí? Ó? Vamos pegar direto no exemplo que a gente já mata isso aqui rapidão. Então, ó, determine o centro de massa do triângulo de densidade 1 kg por metro quadrado, que é delimitado aqui pelas retas y igual a 0. Vou desenhar essas retas aqui para vocês verem. Aqui, ó, y igual a 0, vou desenhar de vermelho aqui embaixo. Ó. Se tiver dúvida por que essa reta é y igual a 0, pergunta aí. Depois eu tenho uma reta y igual a x, então, ou seja, se y vale 1, x vale 1, se y vale 2, x vale 2.
Então é essa reta aqui, ó. Uma reta crescente. E um outro limite é que y igual a 2 menos x, ou seja, quando x vale 0, ela corta o y em 2, e o menos x ali mostra que a reta é decrescente, e a gente tem esse outro limite aqui, ó. Então é a área que é cercada, né, esse triângulo que é cercado por essas retas aqui que eu desenhei, certo? E aí o que a gente faz? A gente faz como se fosse a somatória, igual está desenhado do lado aqui, né? Como se fosse a somatória de vários pedacinhos desse triângulo e depois calcula a média. Então, para fazer isso, primeiro eu preciso calcular a massa, né, que é como se fosse o valor total. Lembra que como se fosse o peso na direção x dividido pelo valor total. Então, vamos aprender a calcular a massa aqui, ó. A gente já viu lá no começo, mas vamos relembrar. A massa é derivada, é integral desse deltinha da densidade. A densidade é 1, então vai ficar integral de 1 dx dy. O meu limite de x, onde? Eu tenho que pegar aqui no meu enunciado, ó. Um limite de x é igual a y, e o outro limite de x, isolando ele aqui, vai ficar x igual a 2 menos y, não é isso? Então vai ser esse limite que eu vou jogar aqui na integral. Ficou meio emboladinho ali. Está parecendo 12y, mas está aqui, está separado aqui, ó. 2y e y. Então, a integral de um x dx vai dar x, não é isso? Com limite de y a 2 menos y, vou substituir então 2 menos y menos y, então vai dar 2 menos y de novo, vai dar 2 menos 2y, que é esse valor aqui, com a integral em relação a y, vai virar duas integrais, vai dar 2y e y ao quadrado. Agora, o meu y, ele é de 0 a 1? O meu y é de 0 a 1, porque ele tem aqui o 0 embaixo. E aqui tem um detalhezinho trigonométrico aqui, né? Que os pontos onde eles se cruzam é 1. Como que eu sei disso? Isso aqui é coisa lá do Enem. Deixa eu só aceitar alguém entrando aqui. Eu tenho que descobrir quando que esse y é igual. Então, deixa eu só apagar aqui, fazer de novo. Uma das formas de eu fazer é fazendo essa equação aqui, ó, y igual a x, sendo igual a essa. Então, se y é igual a x, eu escrevo aqui embaixo, e se y é igual a 2 menos x, eu falo que os dois valem a mesma coisa. Ó. X é igual a 2 menos x. Na hora que eu isolar aqui, vai acontecer o quê? O menos x vai passar para lá, então vai ficar mais x igual a 2, vai ficar 2x dividido por 2, x é igual a 1, né? Quando x é igual a 1, y vale quanto? 1. Poderia fazer direto com y? Poderia. Poderia falar aqui que é y e com a outra equação que eu achei lá, ó, 2 menos y, que eu achei primeiro, que eu coloquei no outro, lá na primeira integral. Aqui fica até mais curto. O menos y vai passar mais y, vai ficar y mais y, igual a 2, 2y igual a 2, y igual a 1. Também chego direto aqui, certo? Então, esse aqui é o ponto onde as duas retas se cruzam. É fazer uma equação de uma reta igual à equação da outra, sem problema. Fazendo isso, então, a gente chega à massa aqui do triângulo lá como sendo de 1 kg. Só que agora é o seguinte, eu não quero saber a massa, eu quero saber aonde está o centro de gravidade dele.
Para eu saber onde está o centro de gravidade dele, eu tenho que fazer a integral dupla da densidade multiplicando o x para achar o ponto x e do y para achar o ponto y. Então, basicamente, eu só vou multiplicar o x pela função, mas ela é 1, né? É 1 kg por metro quadrado. Então, vai ficar x vezes 1 vai dar x mesmo, igual está aqui. E a integral de x dx vai dar x ao quadrado sobre 2. Substituo pelos limites aqui em y. Integro agora em relação a y, aqui repetição de novo. Integro, substituo e vai dar 1 kg por metro. No y vai ser o mesmo procedimento. Vou integrar agora colocando o y. Vai ficar y vezes 1 vai dar y. Os limites são os mesmos. A integral de y de dx e y é constante, vai ficar y vezes x. Substitui direto aqui, vai dar um y ao quadrado aqui, ó. Integra agora em relação a y, vai dar duas integrais, vai dar 2y ao quadrado sobre 2, que vai cortar, vai ficar y ao quadrado igual está aqui. O 2y2 vai ficar 2y3 sobre 3. Integralzinha marota aí para nós também. E aí eu acho 1,3 kg por metro. Então isso aqui, ó, é a junção direcional, não é isso? Agora, onde que está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é esse valor que eu acho, que é 1 dividido pela massa que eu achei lá em cima. Então, o meu ponto x vai estar em 1. E o meu y é o que eu achei da derivada direcional de y, da integral dupla em relação a y, na direção y, dividido pela massa, que deu 1/3. Então, esse ponto de coordenada, que aqui, vamos tentar desenhar mais ou menos aqui, ó, vou apagar aqui, ele está dando 1 em... Cadê? Virou ao contrário. Ele está dando 1 em x, então, ou seja, o meu centro de gravidade em x está nessa linha, e em y está dando 1/3. 1/3 é 0,33, né? Então ele vai dar mais ou menos nessa linha aqui, ó. Então olha lá, o centro de gravidade deu onde a gente mais ou menos imaginava aqui mesmo, né? Se eu quiser equilibrar um triângulo, é mais ou menos ali que eu tenho que colocar o dedo, digamos, para equilibrar ele. Então é uma aplicação aí de centro de massa, muito tranquilo. Tem que lembrar dessa regrinha aqui, que é o que muda, né? Do que a gente não viu até agora. Aqui nós temos mais exercícios para treinar. Todos têm gabarito, ela monta a integral. Está pedindo só a massa. Então a massa aqui, com essa função de densidade, é fazer a integral dupla. Aqui o limite de x vai de 0 a 4. A função aqui é x mais y mais 1 de dx. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Aqui pode pôr dy, e o dy vai de 0 a 4 também. Então é só resolver. Conseguem resolver isso aí? Se conseguir, semestre que vem tem cálculo de novo. Sim ou não? Dá para resolver, professor? Beleza. Depois tem um gabarito aqui, caso queiram conferir. Vamos dar uma olhada nessa aqui agora. O centro de massa da placa de densidade deltinha lá, que ela vale 1, limitado pelas retas x igual a 0, x igual a π sobre 2
e a curva y igual a cosseno x. Aqui é um pouquinho mais puxado, porque aqui você vai ter que trabalhar com coordenada polar. Aqui não trabalha com coordenada polar, não. Deixa eu ver a função. Porque a função é 1. Tá, aí pode trabalhar direto. Então, só pegando os limites aqui, né? Porque a função vai ser 1, não vai ter muito problema. O x, deixa eu fazer de cor diferente aqui. O x vai de 0 a π sobre 2. A função é 1. Dx. O outro é de 0. Cosseno de x. dy. Isso aqui você vai achar a massa, não é isso? Aquele numerador da direção lá de x. Na hora que a gente fizer a média de x, vou fazer de outra cor aqui, só para vocês verem. Esse x aqui vai ser o azul. É só multiplicar por x aqui dentro. E na hora que a gente fizer em relação a y, é só multiplicar por y aqui dentro. Né? Tira o x e coloca só o y. Aí resolve as integrais todas de novo. É mais trabalhoso mesmo, mais manual, mas não é difícil não. Por causa desse 1 aqui, né? Se não tivesse 1 aqui, ia dar trabalho. Aí ia ter que passar para a coordenada polar. Então esse aqui é para tentar fazer, pode dar uma agarradinha por causa dos π aí, por causa do limite cosseno-cosseno, mas é só assusta, né? Se não tiver problema aí com essas funções trigonométricas, deixa eu ver se ele dá mais alguma dica aqui pra gente, né? Só montou direto mesmo. Agora mais um aqui de massa. Agora a densidade aqui é uma função, com os limites lá. De 0 a y, dx, de 0 a x dy. E a função aqui é yx mais 1. Então, só fazer isso aqui também, olha lá. Que na hora que a gente pegar aqui pela função, a gente pega direto. Desculpa que eu fiz um negócio errado. Tem um y igual a 4 ali, eu não vi não. Não vi. Aqui vai de 0 a 4. Então, resolver também aí duas funções, considera constante, ou seja, repetição, repetição, repetição. O gabarito aí, o limite aqui ficou... Aqui ele considerou os dois igual a 4, mas na hora que fizer y aqui também, invariavelmente ele vai dar igual a 4. Faz igual está no exercício. O caminho que eu mostrei aqui, ele vai dar só umas duas continhas a mais. Ele deu um atalho aqui. Porque já que o y é igual a x, então o y e o y é igual a 4, pode ser, o limite ali pode ser considerado igual a 4. Mas na hora que substituir um no outro vai dar a mesma coisa. Então mais um aí para refrescar. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa mais específica aí? Esse finalzinho ele é assim uma aplicação das coisas que vocês têm para ver para frente. Tá? Vocês provavelmente vão rever isso agora aplicado numa disciplina específica. Então por isso que eu nem estou dando muito foco no conteúdo em si, né? Aqui está muito mecânico, né? Está muito de engenharia mecânica, mas a elétrica estuda isso para campo vetorial, mecânica aí, né? para disciplinas que trabalham com corpos rígidos, civil geralmente resistência dos materiais, estruturas, entra um pouco disso também, que eu me lembro agora é só.
Então acaba que a partir daqui, uma vez que vocês conseguem resolver essas integrais, independente do contexto que elas estão aplicadas, daí para frente agora é só sucesso, né? Acaba que diferencia muito aí as diferenças agora, mesmo para cada curso. E aí, queria saber se vocês têm alguma pergunta. Se estão tranquilos ou desesperados. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, a sua prova a oficial 2 vai seguir o mesmo fundamento da primeira? O quantitativo de questões? Ó, eu devo colocar no máximo 2 questões aí da primeira e segunda unidade, uma questão de cada. E aí o resto das questões vão ser da unidade 3 e 4. Então vai cair aquelas derivadas direcionais, né? Gradiente eu devo colocar por causa do vetor unitário, que é importante para vocês. Uma integral dupla dessa aqui ou da outra. Não vou mexer com coordenada polar nesse contexto, mas posso colocar na integral simples. E estou lembrando de cabeça aqui agora, são só isso. São só essas coisas. Professor, em média 10 questões, provavelmente, pelo jeito aí? Pelo jeito, 10 questões. Eu não fiz a prova ainda não. Não, beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Se tiver trabalho para entregar aí, entrega até quinta-feira. Na sexta-feira eu vou começar a lançar e depois que eu Ah, sim, beleza. beleza? Aí eu não vou passar trabalho hoje, porque a gente não tem mais tempo para fazer. Hoje é só mesmo para a gente passar a régua nesse assunto aqui, que é um pouco mais aplicado. E então queria agradecer a atenção de vocês aí. Provavelmente eu devo encontrar aí os de elétrica no meio do caminho, né, nos períodos mais para frente. Queria só ter um retorno seus aí de como foi as aulas, dentro aí das possibilidades que a gente teve. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então é só isso a gente esperar então até semana que vem. Aí as provas eu vou estar online aí para acompanhar vocês, se tiver algum problema. E aí a gente finaliza e depois tem aquelas provas lá, segunda chamada, exame final, esse tipo de coisa, beleza? Ok. Já falei com vocês que o vídeo da última aula já está no YouTube. Desse aqui eu vou tentar subir aí até o final de semana. Talvez eu consiga subir durante a semana, né? Pra vocês terem mais tempo aí, mas eu não vou garantir não. Só parar a gravação aqui.